Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora falar um pouquinho sobre a R3, tá? Então já deixa o like, já se inscreve e compartilha. Me segue lá no Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial. Entre no grupo do Telegram gratuito aqui na descrição e lembre-se, tá bom? Tem vídeo de bom dia, vou deixar tudo aqui no primeiro comentário do vídeo, tá bom? E vídeo de declaração anual e de imposto, tá? Então preste atenção numa coisa. Presta atenção, hein? Volume financeiro do dia 18/3, 24,5 bilhões. Volume financeiro do dia 17/3, 18,27 milhões. Volume financeiro no dia 19/3, 14,42 milhões. Volume financeiro na segunda-feira dessa semana, 14,4 milhões. Volume financeiro ontem, 35,25 milhões. Mas, volume financeiro na terça-feira, dia 23 de março, 182,34 milhões. Percebeu a discrepância? Peter, por que isso aconteceu? É disso que vamos falar hoje, tá? Deixa aqui nos 15 minutos. E olha lá então, controlador da Aeris vende ações no lockup. Não era para não vender? Pois é, vendeu com aval de bancos. Então, acionistas do bloco de controle da Aeris, fabricante de pás para geradores de energia eólica, venderam 15 milhões de ações em leilão na bolsa dia 23, ou 1,95% do capital da companhia. A Aeris chegou à bolsa em novembro e a venda aconteceu dentro do período de 6 meses de lockup, que tem restrição, é a própria restrição à venda, das ações previstas no IPO. Ou seja, meu amigo, você sardinha aí CPF, você que está seguindo as regras, azar o seu. Eles aqui, ó, não precisa seguir regra. Por quê? Porque isso foi possível por conta que os coordenadores da operação, BTG, XP, Morgan Stanley, Santander, Citi, Safra, os bancos, deram um perdão, waiver, né, para que a venda ocorresse, apesar do lockup. Muito bem, você aí é o que eu falo, a gente vai brigar com o tubarão? Quem tem dinheiro, quem é grande, quem tem contato, manda. Você, sardinha, aprende a seguir a maré, tá bom? Então você tem um IPO que tem um lockup, mas não tem jeito, eles foram lá e venderam, tá? A oferta da Aeris somou 1,1 bilhão e as ações saíram a 5,50 abaixo da faixa sugerida, lá na época do IPO, isso daqui, tá? Nas condições de mercado de novembro, não foi viável fazer uma venda secundária adicional de ações prevista em caso de excesso de demanda e que envolveria 35 milhões de ações. Passados 4 meses da operação, a demanda vendedora dos acionistas permaneceu e agora em condições de preço mais condizentes com o que desejavam. Os bancos entenderam a demanda como legítima e liberaram o lockup, que é definido no contrato assinado entre os acionistas e as instituições financeiras. Segundo fontes, em algumas circunstâncias os bancos podem liberar o lockup, embora não tenham obrigação. Segundo fontes, em algumas circunstâncias. Circunstâncias quais? Quando é do interesse deles, né? O lockup existe para evitar pressões de venda excessiva logo no início da vida do papel por causa da flipagem na bolsa e é também visto como uma forma de proteção aos minoritários, uma vez que o controlador possui mais informações sobre o negócio. De acordo com fontes, não há expectativa de vendas adicionais de papéis. A operação realizada foi equivalente a perto de 40% do total previsto na oferta secundária do IPO. A venda por o valor foi feita por 12 acionistas pessoas físicas, de forma proporcional à fatia de cada um na empresa. O maior deles é Alexandre Negrão, que tem cerca de 53% da Aeris. Nenhum dos outros acionistas tem mais do que 5% da empresa. O leilão intermediado pelo BTG saiu com preço inicial de 8,70 e fechou a 9, movimentando 135 milhões de reais. A gente já vai entender isso. A operação pouco comum causou estranheza no mercado. As ações da Aeris saíram do IPO a 5,50 e mais do que dobraram para o patamar de 13 em janeiro, com o teste da energia limpa em tempos de investimento ESG, né, que é o negócio de governança lá, tá? Desde o dia 9 de fevereiro, quando a empresa divulgou resultados do quarto trimestre de 2020, no entanto, a ação acumula perdas da ordem de 24%. No quarto trimestre, o lucro líquido da Aeris caiu 61% para 15,6 milhões. Tá bom? Segundo fontes, a empresa mostrou custos acima do esperado. Na divulgação de resultados, isso foi associado ao ramp-up, etapa de início de produção de plantas da operação. Houve algum questionamento do mercado pelo fato da Aeris ter chegado à bolsa em novembro, quando esse assunto de custo já estaria identificado, e não ter sido exatamente clara sobre ele, ou seja, quis omitir, está pagando o preço e os acionistas juntos. Acionista você também.
Outros avaliaram que isso era esperado pelo fato da empresa estar num processo de triplicar a sua capacidade nos próximos 5 anos, até atingir a velocidade de cruzeiro, né, uma estabilidade. O aumento de custos tende a ser relevante. Talvez o mercado não tenha compreendido isso, diz uma fonte. A Aeris não comentou. Então, assim, para quem apoia essa segunda tese, tá maravilha, porque quanto mais o ativo cai, se realmente, né, tem esse futuro promissor, quanto mais barato o ativo for, melhor para quem está comprando, melhor para quem entendeu essa maravilha. Né? Então a gente coloca aqui no gráfico de 1 minuto, a gente volta um pouquinho para trás, né, que 1 minuto vai ser meio chatinho. Né? Vamos rolar aqui para trás e a gente vai ver uma coisa, o leilão aqui de fechamento lá às 4h54 com 4,65 milhões. Olha ali, nós temos aqui a 4h49, volume financeiro no gráfico de 1 minuto, 154,86 milhões no dia do volume alto lá, no dia 23, tá? Então foi exatamente o leilão de venda aí dessas ações com lockup. Olha ali, nos 15 minutos, nos 15 últimos minutos da terça-feira, nós temos um volume de 162 milhões e meio, praticamente o volume do dia inteiro, tá bom? Então, para quem ficou confuso aí, foi isso que aconteceu com o ativo da Aeris. Pode ver que ela deu até uma caída a mais aqui nos últimos 15 minutos da terça-feira, né? Mas aparentemente o mercado meio que ignorou isso, tá bom? E tá seguindo seu rumo aí para o lado da Aeris. Aí no caso, aparentemente, galera, o que tá pesando mais para a Aeris, no caso é esse papo aí de custos altos, a queda de lucro que a gente acabou de mencionar aqui, ó, lucro líquido que caiu. Isso aí tá aparentemente pesando mais. O porquê que venderam foi para suprir demanda, aparentemente, tá? Então, não dá para entender muito bem a motivação aí da venda aí dos 15 milhões de ações, tá bom? Mas teve venda, teve volume altíssimo, tá bom? E aí, tem gente que sabe dessas informações, tem gente que não sabe, tem gente que entra vendido junto, tem gente que não. E aí, sinceramente, quem entrou vendido junto aqui com a R3, né? Acabou pagando o pato e ficando meio que no 0 a 0 agora no final do dia da quarta-feira, porque o ativo subiu, tá bom? Deu mais recuperado, tá? Então, é o que tem para hoje. Graficamente o ativo não está bonito, para falar a verdade, né? Teve força compradora entrando, mas este candle aqui diário, né? Então no gráfico diário agora, indica uma continuação vendedora, tá? Pode ver que o ativo sobe, mas entre a pressão vendedora ele volta para baixo e fica com um corpinho positivo bem menos interessante do que gostaríamos. Estamos numa linha de tendência de baixa ainda e o ativo realmente deu uma decolada absurda, mas volta a cair absurdamente também. Para quem comprou na abertura do primeiro dia, ainda está com um lucro interessante, 58%. Talvez seja a hora de colocar no bolso. Afinal, 58% de lucro, não precisa ficar com dor de corno aí de eu perdi uma grana ali, não realizei com 140, 145. Não precisa ter isso, tá? Tem que lembrar que lucro é lucro. Tá bom? Então deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta aqui embaixo se você já sabia disso. Me segue no Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial, e entre no Telegram, a R3 aí, uma das queridinhas dos CPFs da Bolsa atualmente, mas que tem bastante para provar ainda, não tá numa maré boa aí não, tá caindo, queda livre aí por enquanto, e agora nosso Ibovespa caindo no nosso mercado e tendo fuga de capital, com crise, etc e tal, pode impactar um pouquinho a R3, beleza? Tamo junto, eu vejo vocês no próximo vídeo.